Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios, ou seja, como misturar fé e negócio, como fazer dos nossos negócios o nosso ministério, para impactar vidas e servir ao Senhor. E o podcast do Tela é um braço do Teleeducação que visa promover e produzir conteúdos provocativos, de qualidade, para ajudar você a pensar fora da caixa e entender como que no final do dia você pode fazer isso a partir do seu negócio. Então a nossa missão aqui é comissioná-lo, né, ou junto com você, estarmos na grande comissão do marketplace, como o americano diz, né, estarmos juntos aí fazendo do mundo dos negócios também um mundo de servir ao Senhor e fazer missões através das nossas empresas. Vamos juntos? Você é nosso convidado, então a primeira ação, call to action aí para você é aproveitar, né? Você já sabe, as plataformas que você pode não só nos assistir no YouTube, mas você pode nos ouvir também agora em todos os aplicativos disponíveis de áudio, então não só assista, mas você também pode nos ouvir. Então a gente já pede, desde já, que você nos ajude nesta missão de levar esses testemunhos, essas histórias tão inspiradoras, impactantes, além mar, como eu costumo dizer ou brincar aqui, né? Então curta, comente e compartilhe. O algoritmo adora, é como se fosse alimento para os algoritmos para impulsionar o nosso conteúdo, e eu te considero desde já parceira para a gente ir adiante. Uma curiosidade aqui, tem muitos parceiros, portanto, que nos indicam amigos ou empresários conhecidos. Então eu quero aqui, pela primeira vez, abrir essa oportunidade. Se você quer ver ou assistir ou ouvir, né, alguma história inspiradora de negócios, missões, quem conseguiu misturar, né, essas duas coisas importantes aí. Nós não somos dois seres, né? Não somos empreendedores e cristãos, somos cristãos que empreendemos. Então, se você tem aí alguma recomendação de alguém que você gostaria de ver ou ouvir aqui mais uma vez, manda um direct para mim. Vai ser um prazer aqui a gente compartilhar isso com a produção e a gente tentar marcar aí um bate-papo com essa pessoa que você vai indicar. Tá bom? Tá combinado? Vamos nessa? Então vamos conhecer o nosso convidado de hoje, uma história curiosíssima, né? Uma história ligada ao mundo das artes. A gente nunca trouxe alguém aqui ligado ao mundo das artes, trouxemos um cineasta há um tempo atrás, mas hoje tem alguém aqui representando aí uma das 7 áreas de influência do mundo, que é o conteúdo artístico, né? De alguma forma educativo, mas sobretudo artístico. Então, sem delongas, sem mais demoras, bem-vindo ao podcast do Tela, Faglimar Oliveira. Errei, não? Não, certinho. Tá certinho. O seu nome é quase uma pegadinha para quem... Trava-línguas, né? Para quem faz aí essa parte de locução e interlocução. Mas vamos lá, então seja bem-vindo ao podcast do Tela. Nossa expectativa é sempre levar uma história que faça as pessoas pensar. E muitas vezes, Faglimar, as pessoas têm mandado mensagem e dito o seguinte: aquela frase me trouxe um insight para o meu negócio, que me levou do ponto A para o ponto B. Então, né, fica aqui a minha oração para que a tua história também inspire a muitos, tá bom? É um prazer, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu possa contribuir de alguma forma, né, com essa história que eu estou vivendo, né? Sem dúvida. Está ainda no processo, né? Com certeza. Vamos conhecer a sua história. Então, Faglimar, para dar as devidas credenciais aí, Faglimar, ele fundou uma startup há 6 anos chamado Join Kids. Join de juntos, Kids de criança, né? Que ele tem dito que é como se fosse uma referência aí, uma big empresa de mídia, é como se fosse a Netflix, mas de vídeos cristãos para criança. É isso mesmo, Faglimar? Exatamente. Essa que é a nossa
nosso chamado, né? Envolvendo a criança, né? Então, a gente percebe que nesse mundo, né? As crianças estão sendo muito atacadas com conteúdos, né? Distorcendo valores, né? Então, Deus aí levantou a gente para a gente e seguir em frente, né? Nessa empreitada. Parabéns por ouvir o chamado, né? A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre a Join Kids, né? É extremamente relevante e necessário, sobretudo num tempo de cultura woke, né? Não é o nosso objeto aqui de conversa, mas como é importante reafirmar conceitos bíblicos de família, de princípios, né? Mas a gente sabe que, eu já disse outras vezes aqui, Faglimar, que tanto os Estados Unidos como a Segunda Guerra Mundial, através de Hitler, elas foram pautadas no cinema. Né? A gente sabe, ou alguns sabem, que a sociedade americana foi esculpida praticamente a partir de Hollywood, os conceitos, padrão de consumo, etc. e tal. Mas poucos sabem que o Hitler usou filmes, né, que traziam os conceitos que ele queria implementar ali no Terceiro Reich para implementar uma cultura do inferno. Né? Então, glória a Deus por atender esse chamado. Mas vamos começar do começo, né? Sim. Um pouquinho à frente do seu Kids, né? Então você já não era mais criança, aliás, né? Só para relembrar para aqueles que já nos acompanham e para aqueles que estão chegando agora, eu e o Eduardo tem uma teoria que foi validada por um neurocientista entrevistado aqui. Você pode, inclusive, buscar aí uma entrevista fantástica. É o maior neurocientista da América Latina e um dos mais respeitados no mundo, Dr. Djalma Pinho. Vale a pena, super a pena segui-lo, né, nas redes sociais aí e também conhecer um pouco da história dele. Então, a teoria, Faglimar, é que é na adolescência que a gente recebe a maior parte dos nossos inputs, né? Mentais, psicológicos, que isso de alguma forma vai se traduzir na nossa vida adulta e no negócio que nós desenvolvemos. Com você foi assim também, ou você é um pouco da exceção dessa tese aí? Não, é incrível como acaba sendo também fazendo parte dessa tese, né? Faz sentido, então? Faz sentido. Legal. Então mais um aí Exato. um check aí. Quando eu era criança, né, na minha adolescência, eu não tinha assim um sonho, né, uma profissão. O que você vai, né, o que você vai ser, né? Assim, eu sou do interior do Amazonas, né? Então lá as informações não chegavam muito, então não tinha muita o que você vai ser. Mas é interessante que eu já falava com a minha mãe, mãe, compre uma caixa de isopor para eu vender din-din. Isso do nada. Do nada, assim, né? Você tinha televisão na época? Eu sei que você é jovem ainda, né? Há mais tempo, né? Mas como é que era esse momento? Você tinha televisão? Porque normalmente é a televisão que nos traz alguns desejos, né? Aliás, só um parênteses aqui, né? Falando aí de crianças e de conteúdo, você sabe, uma curiosidade minha mesmo, né? Eu acho que eu já contei aqui, eu não lembro. Quando os meus filhos eram crianças, teve um ano que eles, sempre que os familiares, avós, etc., perguntavam o que queria ganhar no Natal, cada vez era uma resposta diferente. Eu achei aquilo um absurdo, né? Um consumismo, com crianças pequenas, e eu tomei uma decisão. Eu desconectei o cabo da televisão. Na época ainda tinha televisão a cabo, né? O streaming ainda não era tão forte e a gente passou muitos anos eles sem assistir televisão. E você sabe, Faglimar, que quando chegou o próximo Natal, eles perguntavam para eles o que vocês querem ganhar de Natal. E eles simplesmente não sabiam dizer o que queriam e muitas vezes diziam, não quero ganhar nada. Por quê? Porque não tinha recebido aqueles estímulos de consumo, né? Então a televisão é um excelente veículo de transformação para o bem, mas também para o mal, né? Mas vamos voltar à sua história. Como é que era ali a cena? Você tinha televisão? Você se inspirou em que para pensar nesse negócio aí de empreendedorismo? Ainda sem saber que era empreendedorismo, né? Isso, sem saber. Nós não tínhamos televisão em casa, né? Mas eu não sei te falar assim o que me despertou essa vontade de fazer algo
né, assim, minha mãe não chegou a pedir para mim, né, para eu fazer, né, para eu vender algo para complementar a renda, etc. Não chegou. Eu falei para ela, falei, mãe, eu acho que eu via alguns colegas fazendo, né, vendendo, e eu falei, eu queria também ter uma caixa e ter o din-din. Agora a diferença, porque como era para mim, porque não era para família, né, era para mim. Então eu conseguia negociar eu achava interessante Olha isso. isso, que legal. Com os clientes falavam assim, olha, eu vendia todos os din-dins, eu falava assim, não, você compra 2, por tanto, não sei o quê. Porque eu era o dono, então eu podia Você era fazer vendedor, isso, né? O dono o vendedor com poder de dono. Exato. E aí eu chegava e dava para minha mãe, né? E ela reinvestia ali, né? De novo. E achava interessante essa vontade. Né? E uma outra coisa foi já com os 13 anos, mais ou menos, lá na minha cidade, a gente, na época de meio de junho, tinha aquelas pessoas que faziam jogo com dados de time, né? Que você escolhia, etc. Aí eu falei assim, bem, não posso fazer com dinheiro, mas eu vou fazer com carteira de cigarro vazia. Olha aí, criatividade em ação já. Aí o que aconteceu? Na cidade inteira, as pessoas, as crianças, os adolescentes, né? Eles começavam a juntar as carteiras e aí eu comecei a criar valor para as carteiras. Eu falava assim, olha, essa carteira mais rara é fazer o câmbio dela ali, né? Olha, essa aqui vale X, essa aqui vale menos, essa aqui é muito comum, vale bem menos. Olha aí, que interessante. E aí, o que começou a acontecer? Algumas pessoas que eram filhos de comerciantes, né, eles queriam fazer coleção de carteiras e eles queriam ir lá comigo para conseguir as carteiras mais raras. Você já virou um fornecedor famoso ali da comunidade. Eles pagavam o valor, falavam assim, olha, eu quero comprar de ti. Pagavam um dinheiro real mesmo. Olha, eu quero como se fosse figurinha, né? Figurinha rola um mercado e bem Exato. Sério, né? Hoje em dia, li recentemente uma notícia, esses assuntos vêm mais quando é Copa, quando é Olimpíadas, né? Mas li recentemente que tinha aí um banco de apostas ali, tinha gente apostando dinheiro para ver quem ganhava a melhor figurinha. Olha que loucura aí. E você já inventou isso há décadas atrás. Foi muito interessante. E eu não via isso como sendo algo que eu iria fazer futuramente. Eu não tinha essa... Mas foi recebendo esses inputs. Isso é interessante, porque você comentou mais cedo que os teus pais eram funcionários públicos, né? Isso. Então, normalmente, ou é muito comum, pelo menos, né, que os pais sejam uma inspiração ali dos filhos. Mas também, de alguma forma, você falou que sua mãe retroalimentou esse mindset, esse pensamento aí de fazer circular o dinheiro e multiplicar, né? Sim. Então, sua mãe era sábia, né? Mesmo não sendo empreendedora, era uma mulher sábia, com certeza. Muito bom. E aí, caminhando um pouquinho, você não foi empreendedor desde sempre, né? Você resolveu empreender agora há pouco, né? 2000, quando começou a Join Kids? A pessoa jurídica 2016. 2016. Então, a partir de 2016... 2018. 18. Então, há... 6 anos, vai fazer 6 anos atrás, você se lançou no escuro do empreendedorismo, né? Alguns dizem que é nos braços da fé, né? Porque empreender tem muito a ver com fé, né? Mas até chegar esse momento decisivo, esse chamado, e eu quero que você conte um pouquinho para nós também já como que foi esse chamado. Mas a pergunta é, o que você fez nesse ínterim, né? Você deve ter feito alguma faculdade e trabalhou muitos anos em algum segmento. Qual foi esse segmento? Para a gente entender qual que é a correlação aí, né, com esse negócio que você está à frente hoje. Quando eu tinha 16 anos, aí eu fui para Manaus, né? Eu passei no vestibular. Manaus, capital lá, cidade grande, né? Isso. Comparado à região de onde você nasceu. Certeza. Na época, a população era 12 mil habitantes, onde eu morava, né? É um bairro de São Paulo, um bairro pequeno, mas enfim. Então, fui para Manaus, aí fiz faculdade de desenho industrial na Federal. E o interessante foi que essa faculdade, né, eu escolhi a área de projeto de produto. Então,
todo período a gente fazia projetos de produtos, né? Então, projetava um mobiliário, uma cadeira, né? Meu projeto final foi um vaso sanitário. Eita, Até que hoje, diferente. então, Com designer, um vaso com hoje, designer. até hoje ele está ainda... seria um outro projeto de empreendimento, né? Para algo que ninguém ainda conseguiu fazer do jeito a solução que eu consegui resolver. Olha que interessante. Então, você investidor de coisas inusitadas que estiver nos ouvindo ou assistindo, né? Quem sabe aí você pode ser um investidor desse produto inusitado aí. Isso. Para do Faglimar. Sobre vaso sanitário, tem muito conhecimento. E aí você trabalhou vários anos nesse segmento de desenho industrial, é isso? Isso, eu trabalhei na faculdade, fazendo faculdade, né? E aí, próximo assim do último ano de faculdade, um amigo meu trabalhava numa empresa de fotografia, né? Como design gráfico, né? Restaurando fotos, fazendo convites, né? E artes gráficas, logomarcas, etc. Aí ele veio comigo e pediu uma ajuda, né? Ele falou assim, Faglimar, eu preciso sair da empresa da Foto Nascimento, porque eu recebi uma proposta muito boa para uma indústria aqui na Zona Franca. Ia trabalhar em outro lugar para ganhar mais, mas precisava deixar alguém no lugar dele. Tinha que deixar alguém no meu lugar, senão o dono não deixa. Não deixa eu sair. Cara responsável, comprometido, Você pode ir lá, né? E aí eu falei, poxa, mas eu não gosto dessa área. Eu escolhi a área de produto, né? Ele me ajuda. Eu falei, cara, eu vou passar 6 meses. Eu vou lá passar 6 meses. E esses 6 meses durou 20 anos. Uau! Bastante tempo. 20 anos na empresa, né? Então, assim, eu digo que Deus, ele planejou isso, né? Ele plantou isso, porque os donos da empresa, eles não souberam, né? Não sabiam, e nem eu estava sabendo que eu estava sendo preparado. Olha que interessante. Como se fosse você preparasse um filho para assumir a empresa. Programa de trainee, mesmo sem ser consciente, você estava sendo treinado em várias áreas. Exatamente. Que legal. Aí, eu acabei indo, tudo que eu fazia como para o Senhor, sem saber. Você era convertido nessa época? Não era. Olha que interessante. Não era. Mas já tinha ali uma semente da excelência. Então eu fazia com muita, né, com toda a força, né? E aí então eu assumi a área de marketing, eu criei dentro da empresa a área de marketing. Depois eu criava, montava, deixava e eu ia para outro desafio. Fui para a área do RH, área de TI, área de logística, área comercial, fiquei muito tempo na área comercial. Você só não estava o nome no contrato social, mas era um programa completo de aprendiz de empreendedor mesmo, né? Exatamente. De alguma forma. E isso é um privilégio, né? Poucas empresas permitem que um funcionário passe por tantas áreas diferentes, né? Isso. Mas um outro nome para isso, Faglimar, é intraempreendedorismo, né? Muitas vezes as pessoas, né, até aqui mesmo no podcast, às vezes mandam mensagem, poxa, tenho dificuldade de largar o meu trabalho, ou eu não tenho coragem, ou não tenho fé ainda suficiente, né? Mas às vezes ela pode testar, né, dentro da empresa que ela está. Né? Fazendo sempre uma milha a mais, com excelência, tentando ver com a atitude de dono, né? Então é uma forma de empreender dentro de um negócio, que naturalmente você não vai perceber o resultado financeiro disso, porque alguém está pagando essa conta, né? E alguém chegou primeiro, e é justo e equilibrado isso, mas é uma boa forma de testar e de se desenvolver, na verdade? E aí depois que você está um pouco mais seguro, você alça voos mais ousados, né? Mas aí como é que se deu o encerramento desse ciclo? 20 anos, você pediu as contas, você foi mandado embora, como é que aconteceu esse fechamento de ciclo aí? Porque depois dessa experiência de 20 anos, aí você foi pensar no Join Kids, é isso?
Na verdade, foi durante, né? Eu tinha 12 anos na empresa, e aí eu fiz uma especialização na área de negócios, na Fundação Dom Cabral e na Fundação Getúlio Vargas. Né? Ou seja, dupla boa Foi incrível. certificação. Para mim foi uma experiência muito incrível. As duas casas principais aqui do Brasil. Praticamente ao mesmo tempo, né? Que a empresa, a Foto Nascimento, ela contratou o PAEX, né? Que é o programa, né? De formação de dirigentes. E coincidiu de eu também estar fazendo a Fundação Getúlio Vargas. Olha que interessante. De negócios. Mas você não pensava em empreender ainda? Não, a minha intenção era focar na empresa, fazer ela crescer mais, né? Profissionalizar ela, tudo, estruturar ela, né? Então eu falei, vou fazer isso aqui porque eu vou trazer todo esse conhecimento para dentro da empresa. Olha que interessante. E você não sabia que de alguma forma o senhor já estava trabalhando no seu desenvolvimento pessoal para depois você aplicar no seu chamado, né? Exatamente. E coincidentemente, no mesmo ano que eu entrei, começou a me dar acender uma chama de eu pedir para o Senhor algo, para trabalhar em algo que fosse para o reino. Então, interessante. A minha oração é, Senhor, eu quero que o Senhor alinhe os meus planos, né, os meus sonhos com os teus. Você tinha acabado de se converter, Flagmar, nesse momento, ou a conversão tinha vindo um pouco antes? Eu me converti em 2009. Tá. Foi em 2012, então eu tinha acabado de me converter ali, né? Recém-convertido ali, né? 2012 que... aí em 2013, a minha filha nasceu em 2010, eu acredito também que isso deva ter influenciado em que área que eu iria atuar, né? Porque Deus foi mostrando para mim, que área, vai ser criança, vai ser infantil. Então eu já sabia que ia ser algo para o reino envolver as crianças. E meu plano de negócio, né, meu TCC na Fundação Getúlio Vargas, foi uma startup, né, focada para a área de criança, né? Só que era um livro digital animado. Mas isso em nada tinha a ver com a empresa que você era funcionário, não, certo? Não tinha a ver. Depois, o que aconteceu? Mas só, desculpa insistir nesse ponto aí, para entender mesmo. Você tinha liberdade de escolher a tese que você ia desenvolver e por conta ali do nascimento da filha e talvez já algum input que o senhor estava colocando mesmo inconsciente você fez algo ligado ao que você desenvolveu depois como startup, mas isso não necessariamente aproveitaria para a empresa que você estava trabalhando, é isso? Sim, sim. Eu tinha liberdade porque assim, foi uma iniciativa minha de me especializar mais, né, para a empresa. Nessa época eu já estava assim, todos os aumentos, né, de salário que deveria acontecer, eu não deixava acontecer, eu convertia em redução de hora de trabalho. Eu negociava para reduzir a hora de trabalho, por algum momento eu imaginava que eu ia ter que fazer algo fora dali. Sim. Né? Só imaginava, não sabia o que, não sabia se iria empreender, mas imaginava que podia ou trabalhar em uma outra empresa maior, etc. Né? E aí, mas eles me deixaram muito livre para o TCC não estar amarrado, né? Sim. A empresa. Então, surgiu a startup, né, que era de livro, né, para criança, livro digital para criança. Logo em seguida, eu fiz uma outra especialização na área de análise e viabilidade de negócio, porque a empresa, o que ela fazia? Ela começou a querer entrar em outros negócios, né, e abrir outras filiais. E eu senti a necessidade de fazer uma projeção antes de fazer a análise da viabilidade para mostrar para os donos, né, e falar assim, olha, isso aqui vai ter X de retorno. Vale a pena, você quer investir? Então, eu fiz essa especialização e trouxe para a empresa isso. Então, tudo que a empresa fazia, ela me passava para fazer a projeção. Falou, verifica se é viável. Então, se era uma filial, se era um negócio, né? Então, eu fazia isso aí. E aí eu fazia isso e dava muito certo. Eu falei, deixa eu fazer na minha startup. Por que não? Por que não? Também, né? Eu fiz e ela não passou no teste. Interessante. E aí você falou, no way, não é por aqui. Exatamente, não é por aqui. E aí eu precisei pivotar. E aí era a época que estava... Isso foi 2015. Então,
YouTube, Netflix, começou ali, né, Bombando, a né? bombar mais, né? E aí eu vi toda essa influência, né, que o entretenimento audiovisual tem nas pessoas, né, na família. Eu falei, é isso aqui. E aí nasceu ali a Join Kids ali em 2015, essa ideia. E eu comecei a mergulhar, porque até hoje é muito, muito obscuro como funciona, que valor que você paga para licenciamento, como é que funciona o modelo de negócio? Tudo fechado, não tinha ali. Então eu comecei a pesquisar, me aprofundar, né? E em 2018 eu saí da empresa, né? Eu fiz um acordo com a empresa. Mas só um minuto. Você saiu da empresa porque você decidiu investir, empreender isso? Exatamente. E teve alguma relação espiritual por isso? Ou você chegou a essa conclusão meio que óbvia, assim? Em 2018, né, eu já tinha avançado de 2015, né? 3 anos tinha avançado. Eu falei assim, eu preciso fazer alguns testes nisso, né? Aí eu conversei com a empresa, eu falei assim, olha, eu preciso de ter recurso financeiro para fazer esses testes. Então eu saí da empresa, vendi um carro, eu vendi uma casa, eu juntei o dinheiro, mas eu continuei, aí eu abri uma outra empresa de consultoria e continuei prestando serviço para a empresa como PJ. A empresa que você tinha saído continuou de alguma forma. Lá na Foto Nascimento, né, ajudando eles, mas como PJ, para poder ter tempo de eu validar focar no MVP lá do produto novo. Isso, perfeito. Exatamente. Então, e aí de 2018, né, em 2019, Deus trouxe um sócio, porque até então eu era só, eu estava sozinho. Então, assim, como eu dominava as outras áreas, né? Então, eu fiz a logomarca da empresa, eu fazia parte... meu último trabalho na Foto Nascimento, né? Foi como diretor financeiro. Então, eu fazia a contabilidade, eu fazia a parte tributária. Mas, de alguma forma, foi uma super escola, né? Para você, como empreendedor, ter essas habilidades aí desenvolvidas, né? Foi muito bom. Então, em 2019, Deus foi trazendo os outros sócios, né? Que dominava cada área que eu precisaria, né? Para a gente avançar com a Join Kids, né? Mas eu não tinha muito tempo para fazer, para dedicar para a Join Kids ali, né? A empresa ainda que eu trabalhava, ela precisava de muita energia minha. E só que Deus falava no meu coração assim que eu tinha que estar full time na Join Kids. Né? Você tem que estar full time na Join Kids. E eu falava assim, meu Deus, mas como assim? Né? O meu rendimento com o da minha esposa, ela ajuda aqui a manter, né, as coisas todas. O interessante é que só um parênteses assim, eu trabalhava como diretor na empresa, né, os meus últimos anos, assim, focado como diretor. Eu trabalhava só três vezes na semana e só um turno. Bem tranquilo. Ganhava como diretor, estava tudo muito bem, né? Era quase que um conselheiro ali. E aí, 3 vezes só. Então, assim, eu tirava férias a hora que eu queria, né? Pesquei muito ali no Rio da Amazônia. Mas Deus falava assim que eu tinha que sair. Eu tinha que sair. Conversei com a minha esposa, falei, amor, olha, Deus fala para eu sair. Só que vai fazer falta o meu rendimento para nossa família. Ela falou, mas Deus tá falando para você sair? Eu falei, tá. Eu falei, então sai. Não racionaliza, né? Obedeça, né? Obedeça. Sem dúvida. E aí eu falei, vou ter que sair. E aí, quando eu decidi sair, aí veio a pandemia. Uau, que desafio, hein? Apareceu a pandemia, e aí eu fiquei muito, assim, me senti responsável, porque eu estava assumindo a área, eu estava como diretor financeiro da empresa, e era o momento que eles iam precisar muito de mim ali, né? E aí, assim, graças a Deus, aí eu não saí, falei, olha, não vou sair, vou ficar. Você se manteve part-time lá. 90% na Foto Nascimento, 10% na Join Kids. Ok. Era Entendi. pouco tempo, né? Pouco tempo. Dedicando. Mas a gente conseguiu sair da pandemia dessa empresa que eu trabalhava. Foi o melhor ano da empresa. Foi o melhor ano. Que legal. Faturamento, lucro, assim, foi um marco, assim. E aí eu consegui deixar uma ferramenta
para cuidar da parte financeira para eles. Dei treinamento e falei, olha, esse ano eu saio mesmo. Porque todo ano eu falava que eu ia sair e eles não acreditavam que eu iria sair. Esse ano eu saio. Então, final de 2020, eu saí da empresa, né? E aí, assim, eu falei assim, agora eu não tenho plano B, como é que vai ser? Só que eles fizeram uma proposta para mim, para eu ficar como conselheiro da empresa. Que legal, Fagnano. Só um dia da semana. Ele falou, a gente quer só um dia que você venha. A quarta-feira, você passa a quarta-feira com a gente o dia todo aqui. E todos os dias você fica com a Join Kids. Eu falei, assim dá. Assim dá. Muito bom, muito bom. Então, conta mais o que é a Join Kids, né? Fala um pouquinho, eu fiz uma introdução, que é como se fosse um Netflix para criança. Qual foi o sonho que Deus te deu aí para impactar a geração que a gente está vivendo hoje? Eu acredito que a minha experiência como pai, né, também isso fortaleceu muito, né? Sim, com certeza. Porque eu tinha muita dificuldade com a minha filha e o meu filho, né? Com relação a o que passar, né? A minha filha, na verdade, meu filho já pegou o YouTube. A minha filha, ela pegou a época do DVD, então eu comprava os DVDs para ela, né? Para ela assistia junto. Aí chegou meu filho, aí tinha muito conteúdo ruim, tinha muita coisa assim. E eu sabia que aquilo ia influenciar muita coisa dele, né? Ou seja, você estava resolvendo uma dor primeiro como pai, né? Sim. Não só uma dor de mercado. E aí você falou, eu vou resolver esse problema aí, eu vou criar conteúdo. Mas a Netflix, ela, depois de um tempo, ela se transformou em produtora, mas a princípio era uma plataforma de streaming que ela colocava conteúdo. Isso. Como é que foi com vocês? Vocês criavam conteúdo do zero e publicavam, traziam conteúdo externo? Como é que foi no começo? Então, é bem interessante, assim. Eu vou só voltar um pouquinho para te falar, assim, desse desafio da construção ali de como está hoje a Join Kids, né? Então, em 2021, eu fiquei o ano todo com mais de 90%, né, do meu tempo focado na Join Kids. Então, eu pude planejar a Join Kids por 5 anos, cada área dela. Então, assim, eu fazia a projeção dos assinantes, analisando o CAC, analisando o LTV. Então, a quantidade de conteúdos que seriam produzidos, outros que seriam licenciados, outros que seriam dublados, como que seria a plataforma, né, a tecnologia. Então, assim, toda a área, a parte jurídica, tributária, que tem, como a gente está na Zona Franca, então tem a questão do incentivo, então eu já sabia, já tinha... Muito detalhe, né? Então, passei o ano de 2021, preparei ela, né? E aí fui fazer pitch, buscar investimento, né? Então estava toda preparada. E só que não vingava, né? Todo mundo gostava, então apresentei foi mais de 40 pitches, eu acredito que eu tenha feito. Uau! Apresentando para todo mundo e as pessoas gostavam muito, mas não avançava, né? E aí um dia eu orando a Deus, falei, Senhor, eu não sei o que eu faço, porque eu já fiz de tudo, tá aqui, ó, toda pronta. E interessante que eu fazia assim, o primeiro pitch que eu fiz foi para Deus. Eu cheguei, eu chamei assim, falei assim, olha aí, só uma pausa aí, fica a dica, hashtag fica a dica, né? Isso. Você tá pensando em empreender aí, faça um pitch para o maior investidor de todos que pode existir, né? Exato. É um bom começo. Então eu mostrei para ele, apresentei todos os detalhes, Senhor, tá aqui, ó. O que tá faltando? O que eu preciso fazer mais? Me diga o que eu preciso fazer, o que eu quero fazer. E aí, nada, e eu buscando vários meios, aí eu fiz uma animação. Nós criamos um personagem para apresentar o pitch, então eu tava assim, um negócio, e não acontecia. E um dia Deus assim falou comigo, quando você se cansar de tentar e deixar que eu tome a frente,
Vai acontecer. me avise, tipo assim, me avise, fala assim, agora... Dá um toque. me fale, porque aí eu vou entrar em ação, porque por enquanto você tá fazendo tudo só com seus braços, aí... E aí Rapaz, isso foi um choque. isso é louco, né? Porque a gente às vezes chama para nós a responsabilidade, diz, não, eu tenho que fazer porque Deus não vai fazer por mim. Mas às vezes estreita essa relação, né? De convidar Deus para participar do processo. No teu caso, o período de rebeldia durou quanto tempo? Se você me permite dizer assim, né? Porque, Sim. afinal, não sei se a palavra correta é rebeldia, né? Mas é um desejo, é um esforço humano de fazer acontecer, né? Eu acho que assim seria o período de independência, né? De eu querer tomar as rédeas, né? Tipo assim, A não, força eu do sou próprio independente, braço. né? Aham. né? Eu sou independente, eu não dependo. Assim, como é que eu fazia? Senhor, deu um problema, Senhor, me ajuda nisso aqui. Aí ele ajudava. Aí depois que ele ajudava, eu disse, agora fica no cantinho que agora eu vou cuidar aqui Rapaz, que agora eu vou cuidar do loucura. resto, né? Agora Aham. é meu braço, né? Então, assim, Jesus era o bombeiro aí da história, né? Vem, exatamente. resolve a parada aqui que o cano estourou. Depois. Depois, não, agora pode ficar lá que eu vou Aham. cuidar aqui. Então, eu não chamava Jesus para fazer comigo as coisas, né? Eu achava que eu era autossuficiente. Essa era a palavra, autossuficiente, né? Uhum. Então, então esse período foi. Ele foi todo ele, porque todo Quanto ele. tempo levou esse período? Desde a minha. Do Do início processo lá, de 18? tudo, Porque o que acontece? Eu não chamava Jesus para fazer comigo ali. Eu achava eu percebi que Deus tinha me dado os dons todos, né? Uhum, uhum. E eu achava que isso era suficiente já, que era tudo O comigo. resto é comigo. É comigo, entendeu? Assim, já me Então, deu, né? dá pra gente dizer que foi o quanto tempo? 2018 a... A 2021. Uau, 3 anos ali Sim, lutando com o anjo. sim. 3 anos. E aí, um dia Deus falou para mim assim: o mais fácil você não está fazendo. Aí eu falei: e agora? Como assim mais fácil? O mais fácil você não está fazendo. Uhum. Você precisa jejuar e descansar e deixar que eu faça. Uhum. E aí foi um choque para mim. E eu falei: eu vou começar hoje. Era uma segunda-feira, vou começar hoje. Então aí eu passei 3 dias jejuando, orando. Eu não sabia nem como que eu vou. Eu preciso louvar. E Deus criava uma atmosfera para que eu louvasse. Que legal. E aí, Experiência, né? no último dia de jejum, o terceiro dia, eu orando a Deus, né? Assim chorando e agradecendo. E eu falei assim: Senhor, mas me diga uma data. A minha oração, me diga uma data. Eu fiz a comparação assim, eu falei: quando meu filho vem comigo e fala assim: pai, você vai me dar presente quando? Eu falei assim: final do ano. Aham. Ele para de falar, porque ele sabe que vai chegar o final do ano e eu vou dar um presente para ele. Uhum. Então me diga uma data, quando é que você vai me dar esse presente de ter um investidor? E aí ele falou assim, isso era novembro, 28 de novembro. Uhum. Faltava 10 dias para dar 28. Aí eu terminei a minha oração e falei: eu inventei isso. Não pode ser dia 28. Eu duvidei, assim, não pode ser dia 28, porque eu tô ansioso. Então, assim, eu imaginei na minha mente. Uhum. Porque quando eu falo assim que Deus falava comigo, eu não ouvia a voz falando comigo. Claro. Era um pensamento ali que Uhum. vinha e me Falava dava do seu certeza, espírito ali, né? né? E aí, quando foi dia 2 de dezembro, não foi dia 28, foi dia 2 de dezembro, eu acredito que dia 28, a cabeça lá desse meu amigo, né? Deve ter... Vou investir nessa empresa, né? Deve ter dado sido start, tocada, né? recebeu uma flecha Acredito que sim. do céu. Ele é sua esposa. E aí, dia 12 ele me ligou, 2 de dezembro, né? E falou: ó, vamos conversar. E aí a gente conversou. Aí ele falou: ó, não tenho o valor todo do investimento, mas eu tenho a metade. Né? Já é um bom começo. E eu falei assim: eu tenho plano. Para quem tinha. Quantos pits você chegou a contar? Quantos pits você fez? Né? Mais de 40. Uau, bastante. Falou, já estava decoradíssimo, já mas nada de engajamento. E aí eu tinha planejamento
dos 5 anos para todo tipo de valor. Ou seja, você já tinha um pitch para cada tamanho de bolsa diferente. Só tem uma riqueza aí, viu, Fábio Limar? Porque às vezes, né, nesse mundo startup, eu acho que esse é um aprendizado importante que vale a gente jogar a luz e ressaltar, né? Perseverança, ela vale não só para startup, mas para qualquer negócio, não é verdade? Mas a startup, ela talvez requira uma perseverança acelerada, se é que existe essa expressão, né? Porque, poxa, às vezes a pessoa está lá, mas falei para 50 pessoas, mas eu costumo dizer que às vezes o milagre está a distância de uma oração ou de um pitch, né? E você foi, graças a Deus, foi perseverante. Aí no 41º apareceu o anjo aí. Exatamente, foi incrível, assim. E assim, e tem muitos detalhes assim que Deus mostrando que foi ele, não fui eu. Porque isso importa no final, né? Isso. Quando você for contar lá na frente, na palestra do TED, né? Como você construiu a maior plataforma de streaming de vídeos infantis, certamente você precisa dar uma pausa dramática e ser o ápice da sua história é exatamente isso, dizer que era sobre Deus, né? Não era sobre você, né? Exatamente, porque esse amigo que fez o investimento, eu tinha entregado para ele um PDF. Não era apresentação, que eu tinha feito cada apresentação, porque nós somos produtores de animação, então a gente chegou a fazer, eu falava pro meu sócio, o Alex, né? Alex, cara, nós somos fera em animação. Vamos fazer um pitch animado assim, top, né? Nível Disney aqui, vamos fazer. A gente falou, bora fazer. Então a energia aí era o braço aí, né? Sim. E aí o engraçado é que eu mandei, para confirmar isso aí, né? Eu mandei para um outro sócio, que era de tecnologia, eu falei, Robert, manda para o Alexandre, que é esse investidor, ele era mais próximo do Robert. Eu falei, manda para o Alexandre essa animação aqui, manda para ele. E aí ele falou assim, vou mandar. Aí quando fechou, depois de alguns meses, né, já tinha assinado o contrato, já tinha aportado o valor e tal. Aí eu falei assim, Alexandre, o que tu achou daquela animação? Ele falou, que animação? Uau, não tinha recebido. Aí ele falou assim, eu falei, Robert, eu não passou a animação pra ele? Eu falei, passei, deixa eu ver aqui. Ou mandei para outro Alexandre, olha, cara. Ai, mas era para provar que Deus estava ali, não era a força do seu braço, exato. E não era pelo que você enviou, e sim porque Deus queria usá-lo também, né, e abençoar você. Incrível a história, né? Então, é para saber que é Deus que está à frente do negócio. E hoje, a Join Kids, ela tá o quê? No YouTube? Em quais plataformas? Como que acessa a Join Kids? Sim. Né? Imagino que seja uma dor incrível que você resolve, porque quando então, lembra da história que eu contei inicialmente, que eu tirei lá o cabo da TV e etc e tal, aí a gente passou a controlar, né, e permitir que os filhos pudessem assistir os DVDs, na época de DVD, que a gente comprava. Então a gente controlava, mas era incrível porque desde já, os meus filhos hoje têm 15, 17 anos, mas portanto, aí, pelo menos 10 anos atrás, ou mais do que isso, né? A gente assistia primeiro os DVDs para ver o conteúdo, não só explícito, mas implícito que estava ali na mensagem, do conteúdo. E como era difícil selecionar, né? Mas como criança tem uma capacidade incrível de assistir de novo, muitas vezes, o mesmo conteúdo, a gente tinha lá uma meia dúzia um top 5, né? Que eles estavam sempre assistindo, reassistindo, mas a gente entendia que era uma pena, porque poderia usar aquele tempo para educá-los, para ensiná-los os princípios do reino, né? Não que a gente não deixasse fazer isso, sempre tivemos culto doméstico, né? Ensino, mesmo desde criança, a gente já pegava, colocava no colo, explicar, contar a história bíblica, o valor disso tudo. Então, fazer o trabalho como pais, né, não terceirizando, mas é óbvio, quando você tem uma ferramenta como é o Join Kids, certamente isso traz mais valor, né, e processo de registro, né. Então, conta aí onde que está a Join Kids, os pais que já devem estar... Pô, mas eles não falam onde que é, o que que é, como acessar a Join Kids?
Sim. É gratuito? É pago? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. A Join Kids, ela é como é um streaming de vídeo cristão da criança, né? Focado É como se fosse uma Netflix uma mesmo. Netflix, né? Então tem assinatura. Tem assinatura, né? Ela tem um plano anual, tem um plano mensal, né? E você consegue acessar ela a partir do site. Né? Você entra no site, né? Qual que é o endereço? www.joinkids.com.br. E aí você pode instalar na seu Android, tem um aplicativo Android. Ah, legal, facilita. Na Apple Store também. E era uma vontade muito, assim, um pedido muito grande dos pais que tivessem nas Smart TVs. E hoje a gente também está na Samsung, na Smart TV Samsung, então que você legal. pode chegar lá, colocar Join Kids e instalar o aplicativo na Samsung e também na LG. Né? Uau, então um super golaço aí, já avançou bastante, né? Apesar de 6 anos, não é muito tempo assim, mas já tá nessas parcerias, um golaço e tanto, né? A gente fica muito feliz, assim, há 2 meses nós conseguimos, porque essa homologação nas Smart TVs, ela é muito burocrático. Então a gente passou 1 ano e meio para ser homologado em cada uma dessas marcas, né? Da Samsung. Foi 1 ano e meio de vai e volta, corrige, é assim, não quero assim, não é assim. E há 2 meses atrás nós conseguimos aprovar a LG, porque nós conseguimos aprovar somente no Brasil. Então, haviam pais também brasileiros fora do Brasil. Olha que interessante, uma demanda já reprimida. Que tivesse na sua TV. Curioso, que legal. Ou seja, você já começou a ser procurado, não só tentar expandir o negócio, mas a ser requisitado. Então, podemos dizer que, de alguma forma, Samsung mais LG representam aí a grande maioria das televisões, pelo menos no Brasil, né? No Brasil é um pouco mais de 50%, 60% mais ou menos ali é o share deles. E aí, mesmo através da Smart TV, ele tem que fazer uma assinatura para ter o acesso ao conteúdo. Exato. E como é que vocês fazem? Porque, tomando de novo a Netflix como referência, a gente fez essa brincadeira aqui inicialmente, a Netflix começou reproduzindo, né, sendo um streaming de conteúdos diversos que existiam, e depois ela passou a ser uma produtora também. Como é que foi o caminho de vocês? Vocês começaram como produtora, além de plataforma, ou o conteúdo veio depois? Conta um pouquinho dessa parte aí. Esse foi a parte mais obscura, né? Obscura não vou dizer assim, né? É mais desafiadora, né? Escondida, né? Ali, porque e agora como vamos fazer? Como é que eu vou pagar para produzir, né? Ou como vai ser o custo dessa produção? Porque uma coisa é o custo, centro de custo para manter a plataforma no ar. Outra coisa é o custo de produzir o conteúdo. São dinheiros diferentes e provavelmente a Netflix gasta muito mais dinheiro com as produções do que com a plataforma em si, né? Exato. O licenciamento foi um outro desafio, porque eu chegava nas produtoras, né? E eu perguntava assim, falei, eu quero licenciar o seu conteúdo. Quanto é que é? Aí eles falavam assim, dê seu preço. Porque eles não tinham isso. Não tinha mercado, não tinha uma indústria ali, como tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Fazer, né? Então eu chegava, eu tive que desbravar isso. Não fazia vários cálculos de vendas, projeções de vendas de DVDs, porque era a minha referência dos DVDs ali. E fazia porque eu não queria passar um valor tão alto, né? Para eu não ter problemas ali de fluxo, né? Sim, claro. E nem tão baixo para dizer assim, olha, não dá. Então eu tive que acertar ali meio que no alvo ali. Então nós começamos com licenciamento de conteúdos, né? E aí depois com esse aporte que nós recebemos, a gente, como nós temos, né, um sócio que é expert nessa área de animação, então a gente criou uma produtora. Então a gente tem hoje 14 séries originais, né? E para entender a questão de business mesmo, a produtora e a plataforma é uma coisa só ou são empresas independentes? É uma coisa só. Ok. É uma coisa só. A Join Kids, ela é uma holding, né? E isso assim, é incrível porque Deus me deu essa visão, né? E pode ser para até um outro podcast. Outro papo. Né? Mas ele me deu essa visão onde mostra um ecossistema muito gigante
Interessante. né? Que se retroalimenta a partir da Join Kids. Olha que interessante. Né? Então a produtora já está dentro da Join Kids, mas essas outras startups que vão estar surgindo ou que vão estar aproveitando tecnologias aprendidas, né, da Join Kids, vão estar em volta da Join Kids, dessa hold Join Kids, né? Vou pegar esse gancho aí, porque no final da palavra tecnologia, porque no final, imagino, acho que só faltou você falar isso, né? Vou dar um passo antes aqui, já volto a falar sobre esse gancho de tecnologia. Qual é o conteúdo? São filmes, são desenhos, são animações? Qual que é o perfil do conteúdo que você tem hoje na plataforma? O nosso foco hoje, a gente direcionou para a primeira infância. Ok, até os 5, 4, 7 anos, tá. Porque a gente acredita que nessa fase do ser humano que as coisas que vão ser formadas ali, a personalidade. Sim, de fato, os neurocientistas dizem isso, né? Então, assim, a gente tem essa missão de ajudar as famílias na formação da base cristã. Né? Então, tendo um local onde ela é um local seguro, né? Um ambiente seguro, onde ela tem certeza, né, que os conteúdos que vão estar lá são conteúdos que condizem com os valores. Sim. Né? A gente tem muito cuidado com relação aos conteúdos que estão lá, para não ter um direcionamento para alguma igreja ou alguma doutrina. Ou seja, aberto, interdenominacional. Exatamente. O que está na Bíblia lá. Falando de princípios e não de doutrina, né? Exatamente. E aí de novo, é filme ou desenho? São desenhos animados, né? Todos são animação, desenhos animados, tem musicais. Ah, que legal. Tem filmes também, tem média-metragem, curta-metragem, mas todos animados, né? Todos. Muito legal. Então, voltando aqui ao gancho do tecnologia, aliás, você também está no Faith Tech, né? Participa da comunidade, né? Quero fazer uma pausa aqui e recomendar a você que está ligado ao mundo de tecnologia, conhecer aí www.faithtech.com.br, comunidade de fé e tecnologia, né? A gente já vai falar sobre a junção dessas duas coisas, mas, sobretudo, de alguma forma você está educando, né? É uma missão, é uma plataforma de streaming, enfim, mas é um instrumento de educação, concorda comigo? Com certeza. Quando você fala, junto com as famílias, na missão, né, de implantar, lembro do versículo incutir, né, ou inculcar, que tem um pouco a ver de processo de repetição, que tem tudo a ver com a criança, né? Então, no final do dia, é uma plataforma também de educação, né? Com certeza. Os nossos conteúdos originais tem conteúdo que é um quiz onde o personagem vai tentar descobrir qual é o personagem da Bíblia, com dicas ali, né? Tem uma parte que é interativa, então. Exato. Aí que legal. Aí tem outros que ela vai ensinar a memorizar versículos. Então tem um personagem lá que bacana, fala com a criança tem que responder, né? Fora isso aí, nós temos uma área no aplicativo do smartphone, a gente chamou de TIC, a gente nomeou como TIC, T de tatu, né? I de igreja, Q de queijo. É tempo intencional de qualidade. Olha que legal. Lá nessa área, nós colocamos livros digitais que a gente produziu também, animados, que tem as animações das figuras. São livros, nós pegamos histórias da Bíblia, fizemos uma releitura em forma de verso, para o pai ler para o filho. Não para a criança usar ali, é para estimular. Para ter aquela interação. São 5 minutos. Que joia, que ideia incrível. O que acontece? A criança ela vai lembrar, meu pai, minha mãe lia para mim. Sim, é verdade, é verdade. Quando eu dormia, ela lia aquela história. E usando a tecnologia para isso. Poderia ser um livro de papel, exato, mas hoje a tecnologia está aí tão imersiva, tão misturada no dia a dia nosso, e você teve a sacada incrível. Parabéns. Deixa eu fazer uma pausa aqui, Fábio Limar. E olhando aqui para a nossa audiência, né? Você que está nos ouvindo, então, fazendo uma chamada de atenção para você,
para uma pausa aqui importante, né? Falamos aqui de tecnologia, falamos de educação. O Tela é isso, né? T de tecnologia e de empreendedorismo. Mas eu queria chamar a atenção aqui para o Teleeducação, do qual o podcast está conectado, né? Como um guarda-chuva aí. O Teleeducação, pessoal, tem um trilho sobre empreendedorismo. Então, são várias masterclass que através das quais a gente vai colocar ou discutir cosmovisão bíblica e tudo isso que a gente fala aqui, né? Porque muitas vezes eu quero empreender, sinto chamado, mas como fazer? Faglimar teve aí um favor incrível do céu, que ele foi incubado sem saber que estava sendo incubado como empreendedor. Mas é muito desafiador você começar do zero, né? Não raro dá errado e muito errado, né? No Brasil se vende o Fusca para construir uma empresa, né? E o propósito, portanto, do Teleeducação é ajudá-lo nesta missão de ser um empreendedor com a cosmovisão calibrada, porque não só ser um empreendedor, né? Isso aí você tem cursos diversos e com muita quantidade e até qualidade, mas nenhum deles com uma base bíblica, que a gente pode dizer assim, como empreender. Então, a chamada de atenção aqui, naturalmente, é para que você conheça aí a plataforma, acesse ao conteúdo, né? Então, Tela Negócios e Missões, ou você pode digitar no YouTube Tela Educação, você vai chegar ali até o nosso conteúdo. Mas falando de educação, de filhos e tal, eu queria hoje desafiar a nossa audiência a pensar em pelo menos 3 adolescentes ou jovens que estão sem saber o que fazer na vida. Nós acreditamos, Faglimar, que é possível, que existe um chamado nesse tempo, né? Uma graça disponível para trocar a CLT pelo MEI. É isso mesmo, né? Então, em vez de você não sabe o que vai fazer, vai trocar o seu tempo por algum dinheiro, nada contra, né? Quem tomou essa decisão, mas você não sabe, ou pelo menos certamente você conhece 3 jovens que você pode impulsionar, então a gente queria convidar você a investir nessas vidas. Então pensa aí, ora ao Senhor e entre em contato com o Teleeducação e compre os vouchers. Você tem voucher lá de 3 para 3 jovens, 3 alunos, 10 até 20. Então você pode comprar este curso e abençoar vidas. Não é interessante isso? Porque muitas vezes a gente compra para nós e tal, e tudo bem, isso é ótimo, né? Nos processos de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, mas é muito poderoso quando você usa isso como uma semente, na verdade, e impulsiona e empodera outras vidas. Então, a minha oração é que você possa ouvir o chamado do Senhor para investir em muitos empresários que lá na frente vai fazer essa roda, essa bola, uma bola de neve do bem, para o bem, né? E para impactar esse mundo. Queria aproveitar também essa pausa aqui e agradecer. Felipe, põe na tela aí para gente o Wings AI. Estamos falando também de tecnologia, né? O nosso patrocinador agora é uma empresa chamada Wings, de asas em inglês, AI de Artificial Intelligence. Então você pode acessar a Wings AI através do site wingsgroup.ai. Projetos para inteligência artificial, você que está procurando um fornecedor, um parceiro, eles têm muitos produtos lá que revolucionam desde a área de RH, a área de onboard de empresas, de vendas, processo de relação, né, com o consumidor, CX, Customer Experience, através da plataforma de WhatsApp, enfim, todos os produtos que a IA hoje impulsiona, empodera, né, e traz muito valor, economia de processos, de tempo e de dinheiro, você certamente vai encontrar um parceiro valioso aqui dentro do nosso ecossistema. Então te convido a entrar em contato com eles, acesse o site, chama no WhatsApp, né, e certamente você será bem atendido lá. Bom, feito então essa pausa aí, não posso me esquecer também de um parceiro importante, Faglimar, que é a Rádio Transmundial, RTM. Você acessa aí também nas plataformas do Apple e do Android, você pode baixar o aplicativo, ouvir esse podcast lá e outros tantos conteúdos abençoadores. É uma rádio
podemos dizer que missionária, né, que tem o objetivo de falar a toda a nação e chega inclusive à América Latina. Fiquei sabendo recentemente, fiquei feliz, né, que o nosso conteúdo agora de verdade é internacional, né, através da Rádio Transmundial. E óbvio que a internet, a gente tem até audiência, uma boa audiência inclusive em Portugal, né, e quem sabe na Europa inteira, Estados Unidos. Fica aí uma profecia de fé sobre o podcast do Tela. Mas voltando aqui, como que eu quero, a partir aí dessa pausa, né, falando de tecnologia, educação e tudo mais, como você acredita, Faglimar, porque é um pouco a comunidade da qual você participa, que chama Faith Tech, divulga ou difunde essa visão, né? Mas eu queria ouvir de você, como é que você acredita que a tecnologia ela pode ser redentiva? Ou seja, ser usada a tecnologia para transformar a vida das pessoas. A Join Kids, ela é um exemplo desse, né? Uhum. Porque a gente usou a tecnologia para ajudar na questão educacional das crianças ali, né? Na família, né? Então, você imagina o impacto que tem hoje uma produção, né? Uma animação na vida de um ser ali que está sendo construído muito gigante, né? Então, e você tentar meio que anular, né? Abafar, vamos dizer assim, toda essa evolução tecnológica para a criança, né? Você não vai conseguir. Você precisa usar ela a seu favor. Sim. Né? Então tem limite de tempo de tela, né? Tem o que está sendo visualizado na tela, né? Então, assim, a Join Kids, né? Nós temos a missão, né, de ajudar na formação da base cristã das crianças. A partir da tecnologia. A partir da tecnologia. Muito legal. Surgiu um pensamento quando você falava aqui. Existe algum mecanismo de controle de tempo, de acesso ao aplicativo, ou ainda não? A gente ainda já está mapeado isso, que então, os pais têm pedido. Agora tem uma participação, não quero royalties não, mas fica aí uma provocação boa. Isso. Né? É óbvio que isso está muito mais na responsabilidade e controle dos pais, mas eu acho que de repente tem, né, hoje, por exemplo, o celular, as mídias sociais são importantes, a gente faz negócio através delas, né? Se informa através delas, então ela é quase que onipresente, né? Mas eu tenho aqui um recurso de estabelecer quantos minutos eu quero por dia. Às vezes ela pergunta, você quer mais minutos, né? Você quer mais um minuto? Você quer desbloquear, né? Normalmente eu digo não e tá ali controlado. Isso é uma ferramenta muito útil, né? Que é o tempo que você acessou. É lógico que aí, né, tem um desafio maior para vocês, porque a criança tem o processo da repetição, né? Não, é desafiador saber quantas vezes ela pode assistir o mesmo desenho, né? Mas de alguma forma ter também um equilíbrio, porque no final do dia é uma tela, né? Diferente. Lógico que a tela da televisão já produzia algum tipo de input, impacto neuropsicológico e tudo mais, mas a tela de um computador, de um laptop, enfim, de um celular, ela é muito nociva se exposta durante muito tempo, a gente sabe disso, né? Então fica aí uma provocação do bem para que vocês consigam rapidamente encontrar uma solução aí, que eu imagino que seja um desafio, mas que entregue ainda mais valor, né, aos teus consumidores, seguidores. Você chama de como? Seguidor, consumidor? São assinantes, né? Assinantes. Na família Join Kids aí. Eu posso dar um spoiler aqui? Você falando Pode, aí, claro, vamos lá. Vou soltar aqui. Um ponto para pro pessoal da produção aí, então prepara o corte aí que o Faglimar vai dar um furo aí de informação aí, um spoiler da plataforma. Nós estamos produzindo dois tipos de conteúdos, né? Um conteúdo, ele vai ser para ajudar a criança na atividade física. Então a gente está... Que legal, uau! Com esse conteúdo. Então, assim, vai fazer a criança, né, ir para frente da TV. Então vai ser na TV, vai sair do celular, vai ter que ir para a TV e fazer as movimentações. E vai ter uma escala. Segunda a sexta-feira,
30 minutos, ela vai ter que fazer aqueles desafios, né, da atividade para ajudar o pai, porque às vezes o que acontece? Olha que legal, fazer junto com o pai, é isso? A gente percebe que bacana. O nível de sedentarismo tem aumentado muito Sim, no mundo, sim, e no sim. Brasil também está, né? Eu ouvi ontem uma pregação do Luciano Subirá, que tem falado bastante sobre mordomia do corpo, ele comentando de que existe já sacramentado um conceito de que o sedentarismo é o novo tabagismo, né? Nas gerações passadas, tabagismo matava a expectativa de vida, a qualidade de vida, e hoje é o sedentarismo, né? Exato. Então, assim, vão ter atividades onde a criança vai fazer ali o movimento, né? E vão ter umas que ela vai ter que fazer com um adulto. Que é para envolver o pai e a mãe. Uhum. Então ela vai ter que chamar, pai, mãe, ó, é só vez aqui. Que bacana, que legal. Então esse é um caminho que a gente tem percebido, né, para ajudar a família, né? E um outro vão ser conteúdos onde vão ser apenas o áudio, a história. Não vai ter animação, vai ter uma tela neutra ali para fazer a criança parar um pouco e ouvir a história. Né? E aí uma história envolvente, né? A nossa história, a gente envolve a criança, a gente fala assim, faz ela tentar estar naquele ambiente. Né? Que legal, ser transportada. A gente tenta falar assim, imita como é que o vento faz. Aí a gente pede para ela fazer também junto. Então, que legal. E ela não precisar ficar na tela, ter uma animação, ter um desenho, ela vai ouvir, ela vai treinar o ouvido e o pai falar assim, olha, agora está na hora da história. Para ajudar ela a sair um pouco da tela também. Olha, a John Kids agora tem que sair da tela. Vamos ouvir a história agora deles. Boa. Dosando ali, né? Você contando aí, eu bastante imaginativo, né? Bastante visual também. Eu lembrei de um jogo, né? Ou enfim, uma plataforma também, que era o Just Dance, né? Just Dance era um pouco disso aí. E ele tinha uma coisa interessante que era a gamificação, né? Às vezes dançava um pouquinho mais, ficava ali. No final era fazer exercício, era uma brincadeira, etc, né? Os meus filhos, ainda quando adolescentes, ali início da adolescência, né, com os amigos, vizinhos, de uma forma bem saudável, né? A gente fazia uma curadoria das músicas que podiam, das que não podiam, né? Mas era muito saudável, eles riam, etc e tal. Mas o processo de gamificação era poderoso. Se vocês conseguirem, inclusive, de alguma forma, considerar isso, talvez numa V2, numa V3, seria super valioso, porque isso ajuda no engajamento, né? E todo mundo gosta, né? Ali o cérebro gosta de um gatilho de premiação, né? Fica mais uma contribuição aí. Tá anotado já. Muito bom, muito legal a história, né? Perdão do trocadilho, né? Aqui do Join Kids, que promove histórias. Mas a gente está caminhando para o final aqui. Eu sei que você é o cara do desenho, né? Da animação, mas como empreendedor, que livro que te ajudou a formar a sua cabeça? Que livro a gente sempre, né? Que pede uma recomendação para os entrevistados para que a nossa audiência possa se inspirar. O conteúdo, o livro é um ótimo conteúdo, né? Ou eventualmente se você quiser um filme também, que te ajudou bastante nessa jornada como ser um empreendedor melhor. O que você recomendaria? São dois livros, assim, nessa minha trajetória, né? São livros que me ajudou muito nesse processo que eu tô, né? Eu teria dois. Posso destacar dois? Pode, vamos abrir uma exceção para você. Deus Responde Orações, de George Miller. Foi super clássico, né? Tem que ler. Eu acredito que qualquer empreendedor que queira tem esse chamado, né, de linkar ali, né, o reino. Acho que é importante ler esse livro, né? E o outro é Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Olha que interessante. Quem que é o autor? Heber Campos. Brasileiro? Olha que legal. Vamos convidar ele aqui para incrível. Para ser entrevistado, né? Trazer de repente conteúdo aí para abençoar a nossa audiência, né? É muito, muito, muito bom. Vai ajudar muito. Acha fácil na Amazon, dá um Google. Isso. Os dois na Amazon. Consegue fácil. Sim. Muito bom. Mais duas perguntas ainda antes da gente terminar. A primeira delas, né? Hoje você está aí
na primeira infância, vamos dizer assim, do empreendedorismo, né? Com a empresa há 6 anos, grandes desafios. Está aberto ainda a rodada? Quantas rodadas, curiosidade, quantas rodadas você fez de investimento? Só foi uma e a gente está aguardando mais outra ainda. Mas então está aberto, se tiver algum investidor aí, startup, querendo investir nesse segmento, que você chama de EdTech, porque educação e tecnologia, né? Conjuga os dois. Sim. É isso? Sim. Então, se você que está nos ouvindo, nos assistindo, ou conhece algum investidor, hashtag fica a dica aí, né? Para investir, certamente é um momento de entrar com um investimento baixo e um equity, de repente, interessante, porque o potencial é gigante, né? Porque não só no Brasil, mas eu acho que o apetite e o sonho é outros países, o mundo inteiro, em todas as línguas possíveis, assim como é a Netflix, certo? Isso. É isso mesmo. Muito bom, muito bem. Então, que conselho você daria para quem está querendo empreender, né? E às vezes tem a desculpa de, mas os meus pais sempre foram, como é a sua história, funcionários públicos, eu não tive mentores, né? Eu não tenho dinheiro. O que você aconselharia a essa pessoa que está na dúvida se deve ou não empreender? Primeiro, assim, o fundamental, eu acredito que você precisa orar e pedir sabedoria de Deus, né? Para que Ele mostre para você. Ele vai mostrar. Você precisa falar para Ele: Senhor, me mostra que caminho seguir. O que eu tenho que fazer? E no momento que ele confirmar no seu coração isso, você use todas as suas forças para executar o que ele pediu para você fazer. Então, ali em Eclesiastes 9:10, ele fala isso, né? Que o que tiver às suas mãos, né? Que você faça com todas as suas forças. A versão da NVI fala isso. Você faça com todas as suas forças, né? E tudo que você fizer, faça como para o Senhor. Boa. Isso serviu para mim a minha vida inteira. Então, desde um almoço que eu faço para minha família, para minha esposa, eu faço como para o Senhor, né? Então, se Deus confirmar no seu coração o chamado, abrace esse chamado. Se prepare bastante. Se prepare, porque tem que se preparar. Qualifica-se, né? Isso aí. E não desistir. Não desistir. Não olhe para a tempestade, né? Olhe para Jesus, não olhe para a tempestade, né? Mantenha o foco. Tudo bem. Eu lembrei de um nome de um filme, né? Os mais antigos lembrarão certamente. Aqui Desistir Nunca, Render-se Somente a Jesus. Não é? Isso aí. Sonho grande, Faglimar. Qual é o sonho grande do Faglimar hoje, neste momento, para a sua vida e para os seus negócios? O sonho é a gente expandir, né, toda essa visão que Deus colocou para a gente, né, na área do entretenimento, né? Então a gente tá no Brasil, né, e a gente quer que a Join Kids ela vai para outros idiomas, né? Hoje muita gente assiste em outros países, né? Mas na língua portuguesa. Na língua portuguesa. Então a gente vibra quando aparece um no Cazaquistão, quando aparece 4 pessoas na China. Mas você não está usando, desculpa, você não está usando inteligência artificial ainda, né? Porque a IA ela pode te ajudar nessa jornada aí. Eu digo isso porque tem cases dentro da Wings AI já de reprodução de cursos na língua portuguesa e em língua estrangeira, o mesmo conteúdo. Sim. Então pensa aí, fala com o pessoal da Wings AI que de repente tem sai dica boa, de repente é uma parceria lá. De repente uma parceria, né? Não Wings é? AI, olha aí, ó. Duplo merchan, né? É isso aí. Então, muito bom. Faglimar, muito obrigado pelo seu tempo, né? Que então fica aqui o desejo, oração, o convite para a nossa audiência. Seus filhos, como os meus, já passaram dessa fase, certamente você conhece uma meia dúzia de família que pode ser abençoada por esse conteúdo e você pode abençoar fazendo com que a Join Kids, né, ganhe de verdade o mundo e transforme o mundo. Esse é o nosso desejo, não é isso? Isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Então vou te deixar aqui um compromisso.
Você voltar daqui 2 anos, eu acho que a história vai ser bem diferente da fotografia de hoje. Você já vai estar numa séries A, por exemplo, já vai estar em outros continentes, né? Quem sabe, pelo menos fica o desejo, a oração, a profecia sobre esse ministério, né? Que é o Joy Kids. Eu imagino que você enxergue dessa forma. Então fica esse compromisso, para que daqui 2 anos você volte aqui para o nosso podcast e conte aonde que está a Joy Kids. Amém. Combinado? Combinado, tá confirmado aí. Então já é uma empresa aí potencialmente sucesso, né? Profeticamente sucesso, e você volta para contar a materialização do sucesso aí global da Joy Kids. Amém. Porque sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas e promover o reino de Deus. Muito obrigado pela sua audiência. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é para a fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E, finalmente, a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.